Vamos à última parte da nossa conversa. Antes disso, temos um momento especial? Temos, né? Temos? Temos interação oficial. Vamos apresentar a professora Cleusa para vocês. Boa tarde, Nós pessoal. dois. Boa tarde. Estava na hora da presença feminina aqui nesse palco, né? Só a família Bolinha aqui, por favor, não é torturante. Agora, felizmente, temos a nossa musa aqui para que possamos juntos trabalhar, não é verdade? Cá para nós, né? Puxa vida. Só desde as 9 da manhã, só os Bolinhas desfilando. Que bom. Andrei, manda, amigão. Não, deixa... Pode seguir? Então, Pode beleza. seguir? Então podemos. Vamos lá. Então... Gente, super importante. Super mesmo. Todas as áreas, as 4 áreas que você viu desfilar, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, oferecem 1000 pontos. Você sabe disso. Mas por razões diversas, da bendita teoria de resposta ao item, os 1000 pontos não são conseguidos, conquistados, nas 4 áreas. Mas, em nossa área, redação, é a área em que você precisa obter uma pontuação elevada. E é bem nesse momento que Cleusa e eu tocaremos em alguns detalhes fundamentais para você fazer a melhor redação possível. Manda, Cleusinha. Vamos lá então, pessoal. Que bom que vocês estão aí, firmes ainda, apesar de muitos de vocês estarem desde bem cedinho hoje estudando. Parabéns. Parabéns a quem está lá longe também, a quem está estudando, fazendo redação, quem está nos vendo e aproveitando essas aulas. Vocês sabem que a redação, gente, só sobrevive das atualidades e do que vocês aprendem nas outras disciplinas. Não é à toa que a proposta do Enem diz o seguinte, com base nos textos de apoio e nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Como faz diferença isso, né? A quantidade de conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, o aproveitamento de temas discutidos em aulas de humanas, biológicas e exatas. E linguagens também, por que não? Quando se trata da redação, o Marlos já salientava, pessoal, os 1000 pontos são possíveis. Nas outras áreas, os 1000 pontos não são possíveis por causa justamente da aplicação da TRI, da teoria de resposta ao item. Para obter 1000 pontos, obviamente você precisa treinar bastante. Estamos aí a 15 dias do Enem. Deixamos a redação hoje por último para, paradoxalmente, fazermos a inversão e dizer a você, olha só, anota isso, pessoal, não esquece. No dia 9 de novembro, você que está aqui, você que está nos vendo nos diversos lugares aí em que estamos com os polos abertos e vocês estão assistindo a nossa aula, por gentileza anotem isso. No dia 9 de novembro é para começar por que parte da prova, professor Marlos? Pela redação, não tenha dúvida disso. A redação, às 13 horas, horário de Brasília, dia 9, domingo, 9 de novembro, você abrirá o seu caderno de provas e olhará o tema redacional. E esse tema redacional virá ao encontro daquilo que você já viu, já experienciou. Será uma prática daquilo que você tem, com esses conhecimentos que a professora Cleusa mencionou. Conhecimentos adquiridos ao longo da sua caminhada, exatamente na história, na filosofia, na sociologia, na geografia, na física, na biologia, na matemática, na química, enfim, em todo o rol de disciplinas que compõem a nossa gama de disciplinas do próprio ensino médio. Dissertação argumentativa, você sabe, dissertar é emitir uma opinião, dissertar é dar uma opinião sobre alguma coisa. Quando você argumenta, não é mais apenas uma opinião, é uma opinião que precisa se embasar em uma tese. Logo, a tese é essencial dentro do modelo dissertativo argumentativo. Então, por isso nós selecionamos 3 propostas, 2 nós vamos colocar aqui bem claramente, que já apareceram nos últimos exames. Para que você compreenda, não só à luz do que nós abordaremos, mas dessa composição essencial que você vai escrever no teu material agora. Então, por favor, pense em 4 partes para esse texto. Receita de bolo. Eu preciso trabalhar com 4 parágrafos. Ou seja, eu terei sempre um parágrafo
introdutório, a apresentação do tema. Eu não posso cair de paraquedas no tema. Não é redação modelo FPR, Federal do Paraná. Muitos de vocês estão inscritos e farão aqui, localmente, a Universidade Federal. Deixe de lado a Universidade Federal. Ela só vai te incomodar lá no dia 30 de novembro. Agora a tua prioridade é um texto mais longo. É um texto modelo Enem. Então você precisa apresentar uma introdução. Nessa introdução, professora Cleusa, o que devo fazer? Sempre, pessoal, quem ler o seu primeiro parágrafo tem de saber qual é a sua discussão, qual é o tema que será abordado. E vamos lembrar aí, o pessoal está folheando o material, gente, essa parte é para anotar mesmo, tá? Sim. Aproveitem e anotem. É consumível. São três eixos sobre os quais se concentram as propostas modelo Enem. Se agora bate aquele desespero de dizer assim, puxa, mas eu nem sei, será que vou ter bola de cristal para adivinhar o tema? Não tem adivinhação, pessoal. São 3 eixos. Anota lá. Anote, por favor. Cidadania, primeiro eixo. Cidadania. Segundo eixo, comportamento. E terceiro eixo, meio ambiente. Cidadania, comportamento, meio ambiente. Qualquer tema será derivado desses eixos. Jamais qualquer tema. O tema do Enem fugiu, não fugiu desses 3 eixos. Não Aliás, importa. Do ano passado, né, Marcos? O que acontecia? Lei seca, ela embute 2 grandes eixos aí: cidadania e comportamento. Então, não há como fugir disso. Fique bem amigo das propostas anteriores, porque elas não se repetem, mas ter treinado a técnica, e o Marlos bem dizia, primeiro parágrafo do texto. Introdução. O que tem que aparecer? Tema bem apresentado. Faça uma boa comparação, uma boa analogia, faça uma boa ilustração do tema com um exemplo, se quiser. Enfim, faça um parágrafo recheado já de ideias que serão discutidas no seu texto. Né? Segunda parte do texto, desenvolvimento, parágrafos 2 e 3. O que você fará nesses 2 parágrafos? Recheará com argumentos de autoridade e argumentos de prova concreta. O desfile que você viu hoje... Então vamos anotar, professor? Vamos, por favor. Pessoal, vamos anotar? Argumentos de autoridade e argumentos de prova concreta. Professora Cleusa, o que é um argumento de autoridade? Puxa vida, geralmente as propostas mesmo, os temas que acompanham, gente, e os textos de apoio já trazem um ou outro argumento de autoridade. Quer dizer, é uma pessoa ou um órgão com notório saber sobre aquele assunto que é chamado para defender ou para demonstrar um ponto de vista. E você pode concordar com ele ou discordar dele, desde que tenha argumentos coerentes para tal. Você acaba de ouvir uma série de reflexões das ciências humanas. Você entendeu que nas ciências humanas podemos absorver filósofos, sociólogos, historiadores, intelectuais. Use esses indivíduos na sua prova, mas não é usar por usar. Não se trata disso, não há leviandade aí. É usar com conhecimento de causa e sabendo da aplicabilidade deles. Só que o fato de você utilizar esses pensadores, esses intelectuais, dá ao leitor da tua redação um alerta, como se dissesse assim: puxa, esse indivíduo, ele se alicerçou de argumentos adquiridos ao longo da sua formação, ou seja, de pensadores de nomes. Então, tome muito cuidado nisso. Se for possível, relembre, use literatos também. De manhã nós falávamos em literatura, a literatura é componente das linguagens. Use algumas reflexões de literatos, elas cabem no desenvolvimento intelectual. Faça uso disso, mas também tenha certeza, eu preciso adequar-me ao tema, eu não posso usar por usar. Eu preciso usar desde que esteja adequado à minha temática, a temática que se pediu na construção da minha tese, porque a tese é essencial. E os argumentos de prova concreta, professora Cleusa? São aqueles relacionados a números, exemplos, dados, informações provenientes de dados. Não se preocupem que vocês não precisam ficar decorando números que aparecem na grande imprensa, de jeito nenhum. Eles também vão aparecer, de alguma maneira, nos seus textos de apoio. Agora, há alguns números, né, professor que são Mário, essenciais. Que são essenciais de a gente saber. Por exemplo, um aluno que conclui ou que já concluiu o ensino médio tem de saber que hoje no Brasil nós somos mais de 200 milhões. É o mínimo. É isso.
né? E a maioria composta, e a prática está aqui, a maioria da nossa população, composição feminina. A maioria da nossa população, o termômetro está aqui. E a maioria também é que ingressa no ensino superior. Sinto muito, senhores, é uma grande verdade. Nós temos essa maioria chegando ao ensino superior, sendo aprovada no ensino superior e continuando a sua caminhada. Também não vamos esquecer que o Brasil não é mais um país de maioria branca. O país não é mais composto por maioria branca. Vamos lembrar também do IDH brasileiro nesse momento, 0,744. 0,744, o Índice de Desenvolvimento Humano, que traz na composição renda, saúde e educação. Renda, saúde e educação. Expectativa de vida do brasileiro hoje, perto de 74 anos. Você pode usar expressões partitivas. Não lembrou o número naquele momento? Não lembrou? Então você pode fazer uso do quê? Aproximadamente. Não é? É algo em torno de, próximo a. Ou seja, essas expressões de parte te ajudam a você não cometer nenhum equívoco e utilizar como argumento nos 2 parágrafos seguintes à introdução. Por que 4 parágrafos? Porque ficam mais fortes para uma proposta dissertativa argumentativa. Apresentou o assunto, recheou o assunto, e daí você vai para a conclusão. Perfeito. E a conclusão tem uma função fundamental no Enem, gente. Fundamental, muito bem. Fundamental e expressiva, repitam também. Expressiva. Muito bem. Porque é ela, pessoal, que vai mostrar o quanto vocês são capazes de elaborar uma proposta de intervenção. E é no último parágrafo, eu li recentemente uma abordagem de que não, você deve fazer a proposta de intervenção lá pelo 3º parágrafo. Desculpa, eu vou discordar totalmente dessa abordagem, amplamente dessa abordagem. Faça a proposta de intervenção no parágrafo final. O corretor espera isso de vocês. Proposta de intervenção é uma solução que não é mágica, mas que vai mostrar ao leitor que você quer algo para resolver essa situação cidadã, comportamental, ambiental. É isso que se espera de um texto modelo Enem. E aliás, cada uma das competências, nós já vamos falar sobre as competências, tem o seu valor de 200 pontos. E essa, que é o parágrafo final, que está no parágrafo final, que é a proposta de intervenção ou proposta de ação social, vai levar a você o quê? Vai levar a você 200 pontos. Gente boa, no ano passado, pasme você, mais de 5 milhões de textos corrigidos. Apenas 0,9% desse total, nem 1%, foram redações com nota superior a 900 pontos. Redações com nota superior a 900 pontos. O que Cleusa e eu queremos é que você saia daqui hoje provocado, estimulado, desafiado a fazer pelo menos uma redação na próxima semana e outra redação na semana seguinte. Faça pelo menos 2 redações modelo Enem antes da redação do dia 9. É isso aí. E mais ainda, se sinta provocado a atingir os 800 pontos. Pelo menos. Porque 800 pontos no seu texto fazem um estrago na sua nota geral, elevando de uma maneira que você não tem noção. Meça isso depois e compartilhe conosco, para nos dizer se não é verdade. Tirou 800 pontos, ela eleva muito consideravelmente o seu desempenho total. E falando da proposta de intervenção, pessoal, não deixem, por favor, de mobilizar 3 atores importantíssimos para essa proposta. Eu, o Marlos, você, cada um de vocês. São os indivíduos. Como é que eles podem melhorar a situação discutida por vocês no texto? Quem mais? Quem nós elegemos? O governo, o poder público. Como é que ele pode trabalhar para melhorar com ações, com políticas públicas, o problema abordado? E mais ainda, na função de grupos sociais, sejam ONGs, comunidades escolares, comunidades de bairros, ações empresariais, midiáticas, como é que a sociedade pode contribuir? Então são 3 mobilizações importantíssimas no seu último parágrafo. Governo, que vai trabalhar com a ideia de políticas públicas, o indivíduo que precisa agir no micro-universo, dentro da sua casa, no seu meio pequenininho, e a sociedade,
nos grupos diferentes que ela tem. Então, 3 elementos para você considerar na sua proposta, no seu último Quando parágrafo. a professora Cleusa menciona o poder desses 800 pontos, imagine se você tiver uma redação com uma pontuação ainda maior. 840, 860, 880, 900 pontos. Quanto mais você obtiver nessa área que lhe dá essa condição, mais você ajuda a tua média final. Enem é uma poupança. O Enem é um exame que, historicamente, esses professores que você viu desfilar aqui hoje, são colegas que já trabalham juntos, unidos em favor do Enem, desde 1998, no primeiro aulão que realizamos. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, mais colegas foram se incorporando à equipe, mas hoje a equipe já tem, vamos dizer que o caçula da equipe está há 5 anos com o grupo. Esse é o caçula da equipe. Todos os outros já têm um lastro bem grande. E nós sabemos, preponderantemente, que o Exame Nacional é sim uma poupança para você fazer agora nos dias 8 e 9, armazenar e aguardar para sacar esse valor em janeiro do ano que vem, transformando em SISU. A nota do Enem será teu passaporte, será o teu bilhete para você ingressar no ensino superior e ter alternativas. Mesmo que você passe em outras faculdades, e acontecerá isso, inevitavelmente, o Enem serve como aquela poupança, que você vai dizer assim, puxa, eu tenho um conforto agora. Um conforto de que eu posso, inclusive, começar um curso que eu acredito que é o curso da minha vida, mas que se não der certo, o passaporte, o bilhete Enem pode te ajudar até julho do ano que vem. Pare para pensar sobre isso. Que você não tenha utilizado em janeiro o Enem, porque você já passou e era aquilo que você queria, mas aí aconteceram problemas diversos, você não se adaptou com o curso, não era aquilo, era a tua felicidade clandestina, segundo Clarice, você queria, quando ganhou, puxa, não é tão bom assim, e aí você quis deixar de lado. Qual é a resposta? Enem. O Enem vai te oferecer uma vaga em julho do ano que vem, desde que você faça bem essa prova, porque daí em julho você pode pleitear, não em todas as universidades brasileiras, mas em muitas que oferecem o acesso no meio do ano, uma vaga. Qual oferece acesso no meio do ano que nos interessa sempre? A Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Para você de todo o Brasil, as vossas instituições também, é fácil pesquisar isso. É fácil identificar isso, você encontra as suas instituições, aquelas que terão processo seletivo na metade do ano. Por tudo isso, fazer uma grande redação é essencial. Agora, nós ouvimos bastante, provas recentes, prova de semana passada, aluno dizendo para nós, deixei a redação por último, e daí não sobrou tempo, faltavam 20 minutos, eu comecei a escrever o texto. Ora, erro de estratégia. Sem dúvida. Erro de sem estratégia. Dúvida. Ah, mas eu vou gastar 1h30 para fazer a redação. Não, então não tem faça. problema. Por isso é que você será desafiado a fazer 2 propostas. E cronometrar o seu tempo. Você tem 60 minutos. 60 minutos não te fazem perder nada e não te dão nada em troca. Você, na verdade, está cumprindo a hora a mais. Porque no sábado, nas ciências que você enfrentará, não há essa hora a mais. Você tem 4h30 para fazer a prova. Agora, no domingo, você tem 5h30, por quê? 1 hora para a redação. Então, também cronometre seu tempo e trabalhe com essa hora que você tem para a consecução de um texto redacional. Nesses 4 momentos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que mais, professora Cleusa? Não deixa de fazer isso. E agora vamos citar para você as 5 competências que avaliam o seu texto e que podem lhe dar essa nota 1000 pontos. Anota aí para você não esquecer também. 5 competências. Como é que deve Esqueleto. proceder. Cada uma vale 200 pontos. Imagina uma pizza, que é o que vai acontecer com muitos de nós nessa noite. Imagine a pizza. Pense assim, fatia agora em 5 partes essa boa pizza. Oba. Olha lá, primeira fatia, pessoal. Norma culta, que envolve ortografia, pontuação, escolha de palavras. Vale 200 pontinhos. Pontos. Ah, professor Marlos, então quer dizer que se eu errar qualquer coisa que seja, por exemplo, eu fiz um texto lindo de 30 linhas com conteúdo de dar inveja, porque olha só, se tirassem meu nome daquele texto, podiam publicar como artigo de opinião ou como editorial em qualquer jornal bom do país, hein? Que ficou porreta. E eu errei um S lá no meio. Não tem problema, passa. Não acontece com qualquer um? De errar um S, mas de errar alguma coisa? 200. Isso, não 200. Então, ainda que você tenha algum deslize de norma culta, você pode sim receber os 200 pontos pela leitura global do texto nesta competência 1. Certo. Competência 2. Competência 2. Atendimento ao tema
e ao gênero. Adequado à proposta. Pediu para falar sobre a lei seca, você escreve sobre o ebola. Porque há algumas criaturas que resolvem fazer isso. Não é o seu caso, senão você não estaria aqui. Não estaria empregando todo o seu dia para pegar um texto sobre lei seca e pinta ebola na tua vida. AIDS, homossexualidade, certo? Aí lá vem você escrever sobre a gripe suína, dentre outros assuntos interessantes, que já levou de casa o tema. Claro que não. Não. E vamos lembrar aí, pessoal, então, de que nós não podemos apresentar texto pronto com outros temas, muito menos usar aquele espaço como um desabafo, né? Não é para isso. Não é muro de lamentações. Boa observação, professora Cleusa. Eu posso narrar dentro da minha dissertação argumentativa, ou seja, eu posso colocar alguns elementos narrativos lá dentro? Sempre. Posso? Pode sim. Posso, desde que seja um pedaço. É isso mesmo. Um excerto, um pedacinho. Uma narrativa no desenvolvimento é útil. Começar o texto com uma narrativa tem o seu valor, mas pare por aí. A contação de histórias para nesse pequeno segmento. Não avance, não é um texto narrativo. Mas eu quero narrar porque eu gosto de contar historinhas. Para contar historinhas, então, para a tua pessoa amada, não na proposta do Enem. Ali você relata alguma coisa e parou por aí o teu relato. Perfeito. O texto tem que ser predominantemente dissertativo argumentativo. Então, atendeu ao tema e obedeceu ao gênero. 200 pontos nessa competência para você. Já tem 400. Opa, já tem lá. 400 pontos conquistados. Competência 3. Competência 3. Anote, por favor. Vai lá. Importante. Seleção de argumentos. Seleção, argumentos de autoridade. Tanto dos textos de apoio quanto argumentos de prova concreta. Pois é, mas eu posso copiar e colar algum pedaço do texto de apoio? Sim ou não? Não. Recorte e colagem, não. Vale. Todos os pedaços que você recortar dos textos de apoio e colar no teu texto serão devidamente inutilizados. Professor, mas tem um número lá no texto de apoio que eu não dominava. Posso usar? Sim, número sim. Então tá bom. Número bem-vindo. Sobretudo se você utilizá-lo com a fonte. Porque professor, aí tem um historiador citado no texto de apoio que eu queria usar no meu texto. Posso? Porque eu lembrei dele, quero usar outras partes, porque eu lembrei da minha aula e tudo mais. Claro que posso. Porque Platão está no texto, eu não posso. No texto de apoio eu não vou usar Platão. Claro que vai, se você lembrar de algumas situações em que seja possível utilizar sim. Então, competência 3, seleção de argumentos. 600 pontos. Fechamos 600 pontos. 600 pontos. Vamos para a competência 4. Coesão, organização dos argumentos e das partes do texto. Quer dizer, se você não organizar, você pode ter uma joia, você pode ter algo precioso nas mãos, mas não sabe utilizar isso. Então você perde nessa competência, você não liga as partes do texto, seu texto é desconexo, parece um quebra-cabeças, certo? Parece uma história de quem fugiu correndo de medo com cabelos ouriçados. Longe disso, por favor. É muito comum, pessoal, em todo e qualquer tema, que a gente encontre textos em que se leem 3, 4 parágrafos, mas a cada começo de parágrafo a impressão que a gente tem é que está começando um texto novo. Ao fazer a tarefa que o Marlos sugeriu desta semana e da próxima, de escrever um texto em cada semana como exercício, você se pergunte, por favor, tem ligação um parágrafo com outro? Eu estou estabelecendo relações de causa e consequência, de implicações, ou eu estou começando a cada parágrafo um texto novo? Isso é uma pergunta importantíssima para a competência 4. O que a professora Cleusa está dizendo também é que você é o primeiro corretor do seu texto. Quando você, antes de o entregar, leia seu texto. Aí você está dizendo, Marlos, você está querendo demais. Primeiro faz o texto, aí fiz ali, ralei, 1 hora fazendo o texto. E eu vou gastar mais 3, 4 minutos lendo o texto? Sim. Vai. Claro que deve. Sim. Porque ao fazer isso, em 3, 4 minutos, você pode, inclusive, rever algumas situações e já ter a dimensão do que você... Melhor se você tivesse feito isso num rascunho. Aí seria melhor ainda, porque antes de passar a limpo, já lhe daria algum tempo de consertar as dificuldades. Perfeito. E por último, o que é que está nos faltando de 200 pontos? Você já tem mesmo? 800 pontos conquistados aí, faltam 200. Qual é a competência que está nos faltando? Muito Desculpe, bem. eu tenho um probleminha auditivo. Mais força, mais São força. Dificuldades. Qual é a última competência? Qual é a competência 5? Qual será o seu último parágrafo?
Proposta do quê? Muito De adoção? Vai adotar quem? Proposta de intervenção Muito bom, social, isso aí. proposta de Plenos ação pulmões. social. Lembra disso, gente? Tá? Tomara que você, no dia da sua prova, no dia 9, lembre dos seus professores de redação, lembre de nós dois aqui, ó, no ombrinho, aqui do lado, dizendo: coloca a proposta, criatura, coloca a proposta, criatura, eu vou socar você se não colocar a proposta, vai apanhar a criatura porque não colocou a proposta, vale 200 pontos a proposta de intervenção. Ah, é fundamental isso. Fundamental? Agora, veja, coisinhas que você não pode esquecer. Senhorias, cadê a caneta com tinta preta? Leve a caneta. Embora eu estarei em alguns lugares de prova com barraquinhas armadas assim. Barraquinha do Marlos, vendo canetas com tinta preta, R$20 a unidade. E se você acha muito, eu vou vender por 25, só porque você reclamou. Que você tem a obrigação de levar a caneta com tinta preta. E leve, ela é Leve útil. duas. Leve duas, por favor. Leve. Tá? Letra. Não pense que só você e a sua mãe lerão o seu texto. Pense que outras pessoas lerão o seu texto. E não querem aquela coisa que vem do mal. Aquela letra que saiu de uma perturbação ou saiu do inferno. Então, por favor, escreva corretamente. Vai, capricha, pense no corretor. Pense num corretor olhando o seu texto 00:05. Ele trabalhou o dia todo, não é? Deu duro mesmo. E lá na casa dele, na tranquilidade do lar, ele via online, olhará o seu texto. Ele quer coisas boas, ele sabe da responsabilidade dele, mas ele vai pegar aquela coisa que nem que ele queira, dá para ler, porque você escreve como se estivesse saído de um filme de terror ou de uma montanha russa. Sabe, tente escrever um texto saído de uma montanha russa. Você escreve com perturbação. Então, por favor, não é isso. Capriche na boa letra. Olhe as margens, por gentileza. Professora Cleusa, posso colocar? Sou obrigado a colocar título no texto do Enem? Opa, então vamos lá. Sou obrigado a colocar título? Essa história do significação dos verbos, né? Da significação Coloca ou não? dos verbos. Olha lá. É obrigado ou pode? Obriga-se ou é dada a possibilidade? É dada a possibilidade porque o título é facultativo. Faculta-se. Né? É opcional. Entretanto, pessoal, é um texto longo. E é um texto longo recheado de ideias. Se você tiver uma ideia muito boa, sintética, interessante para colocar e chamar a atenção do seu leitor, é excelente. Dê um título. Onde eu coloco o título? Na primeira linha. Daí depois eu pulo uma linha porque eu aprendi. Não. Por que não? Não. Mas pular uma linha legal, fica bonito. Deixa aquela linha em branco assim, linha bonita. Deixa em branco? Não. Você deveria apanhar se deixasse em branco. Ai. Ela terminou a prova, você diz: me soque que eu preciso. Coloque uma placa nas costas. Soque. Mereço. Vírgula. Soque, vírgula. Mereço. Tá? Bem tranquilo aí. Então nada disso. Nada. Capriche nisso. Se optar por colocar título, é na primeira linha e na segunda já começa o texto com espacinho de parágrafo bem bonito e charmoso. Professora Cleusa, eu tenho o hábito de escrever texto do Enem e eu gosto de escrever 16. Às vezes, quando eu estou muito inspirado, eu escrevo 19 linhas. Dá para fazer um bom texto, Enem, com 19 linhas? 16, 17, 15? Sim ou não? O que vocês acham? Dá? Por que não? Meu texto, ora. Eu gosto dele. Às vezes você gosta, mas não é você que vai dar nota. Por que não sou eu que estou dando nota? Tá bom? Porque para começar não tenho formação para isso. Uma avaliação. Puxa vida, né? Para começar não tenho formação para isso. Não é? Sabe aquele aluno que discorda frontalmente, diz assim: puxa, mas eu tenho certeza, eu escrevi 14 linhas, mas meu texto é perfeito. Olha, qualquer pessoa normal, só esse corretor estúpido não vai dar uma nota baixa. Desculpe. O corretor não é o estúpido nessa história. Faça com que o espelho seja o reflexo da tua fala. Perfeito. Aí você vai entender quem é o estúpido. Tá? Por favor, vamos escrever mais. Mais. É uma condição básica. Claro que alguns vão dizer assim: pô, mas aí eu vou escrever um monte de bobagens. Olha, Que pena. Né? Entre escrever pouco e teóricas bobagens, seria melhor você não fazer nenhuma das duas coisas. Mas eu ainda prefiro escrever mais do que não ter nada escrito. Guardar as proporções. Pelo menos fazer a tentativa. Né? A expectativa de escrever. Então não fique contente se seu texto chegar só às 20 linhas.
fique feliz se você conseguir chegar, sim, mais próximo possível das 30. Se conseguir ser tão preciso que fechar direitinho com o ponto final ao final da 30ª linha, gente, é a melhor coisa que tem. Mas, prof, escrevi 28. Puxa vida, 28 bem trabalhadas, excelente. Não tenha dúvida de que seu texto será bem avaliado. Então não fique contente com pouca coisa. O corretor também não vai ficar, né? 15 linhas, ora, é impossível ter um texto candidato a nota integral, a nota 1000 no Enem, se você escrever só isso. Falta poder de convencimento para quem escreve só isso, gente. É pouco, é pouco. Perfeito. Vamos dar uma olhada então nas duas propostas, desafio para vocês. Sugestões. E depois sugestões, e depois nós vamos trabalhar, finalizando a nossa conversa, com algumas situações temáticas. Está lá para nós pensarmos. Então está aí, para você. Proposta de 2012. Acordou! Isso mesmo, Jesus. Acordou. Mamma Olha mia. lá. Então, a partir da leitura dos textos indicadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema o movimento migratório para o Brasil do século XXI. Quem erra esse tema? Quem não leu o comando, não é o movimento do Brasil para fora, é de fora para dentro do Brasil. Então, essa simples preposição ocasionou uma série de erros de compreensão na proposta e, consequentemente, a nota vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Mais ainda, textos motivadores que estavam aí, gente, davam conta de um movimento imigratório que já aconteceu nos séculos 19 e 20, do qual muitos de nós somos originários, e dava conta do movimento contemporâneo, dos haitianos ingressando pelo Acre e dos bolivianos que vêm pela trilha da costura, como é chamada, Perfeito. E trabalham de maneira semi-escrava em algumas confecções em São mesmo Paulo. que isso tenha acontecido há 2 anos, olha o que ocorreu agora. Você tem atual. visto na prática que haitianos, estrangeiros, sobretudo negros, têm sido vitimados por um preconceito desconexo, um preconceito irracional de alguns, porque se suspeitou de que o indivíduo estava com ebola e, consequentemente, então é como se todos pertencessem à mesma linhagem, à mesma situação. Esse lado estreito de ver a vida, esse lado raso de ver a vida, que só olha para o próprio umbigo e não para outra parte do corpo, que é ética e o respeito a vocês me impede de dizer, você imagina qual parte do corpo eu quero me referir agora, né? Pois deixa para lá, não entenderam, que bom, corações puros, isso sempre é importante, sempre é importante. Se não entendeu, pergunte ao colega do lado, um dia ele vai te dizer. Mas pessoas que só olham para essa parte do corpo mesmo, esquecem que se há um motivo, se há alguém contaminado, se há alguém nesse momento vitimado pelo ebola, ele precisa de tudo, menos o preconceito. Precisa de ajuda, sim, e é um problema que aflige toda a sociedade, mais de 4.000 mortos. Nós tivemos o primeiro caso em Nova York, agora noticiado nos últimos dias, nas últimas 24 horas. Não é com o preconceito que você vence isso, 5 medidas de saúde profiláticas e adequadas. Então se repete essa ideia do movimento migratório e o preconceito. Movimento migratório do preconceito. E mais ainda, pessoal, um pouco de geografia faz bem. Olha, onde é que está concentrada mesmo a epidemia de ebola? Na África. Na África. A África não tem nada a ver com o Haiti, né? É Certo. bem longe. Geografia faz bem. Mas não né? é perto. Tudo bem. A trilha da costura, que a professora Cleusa mencionou, e necessariamente, olha lá, rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, texto definitivo deve ser escrito a tinta na folha própria em 30 linhas, a redação com até 7 linhas escritas será considerada insuficiente, e depois a redação que fugir ao tema, que não atender o tipo dissertativo argumentativo, receberá nota 0 e por aí adiante. Então, são indicações simplistas. Precisamos pensar em refazer? Refaça esse texto. Marcos, eu já fiz esse texto. Eu já conheço a proposta e já fiz. Vamos Ótimo. atualizar esse texto, professor, Vamos, então? vamos. Olha só, atualizem esse texto a partir dos exemplos que nós tivemos neste ano, de ganeses vindo para cá com a desculpa, justificativa da Copa do Mundo, mas nem tinham ingresso nem nada. Vieram direto aqui para o sul do país
para tentar uma nova vida pedindo refúgio, pedindo asilo, né? Então, quer dizer, atualizem vocês essa proposta com os exemplos novos que nós tivemos por aí, ao longo desses últimos 2 anos. A proposta é a mesma, mas hoje você tem mais componentes para melhorar o seu texto. Perfeito. Esse é o ponto. Tá? Segunda proposta, senhorias, aqui para nós. Segunda proposta. Tá? Então aí você teve justamente a segunda proposta. Essa é totalmente inédita. Essa é inédita. Pô, aquela dos imigrantes não quis fazer, mas essa é inédita por quê? Porque é uma proposta originária do sistema prisional. E a maioria de vocês não fez essa proposta, que trata do sentido de coletividade. Foi aquela questão que eu resolvi com vossas senhorias hoje de manhã, daqueles vários bonequinhos com cordas que seguiam para um lado, enquanto o outro solitário seguia para o outro lado. Dá uma olhadinha nessa proposta. Essa inteira vale a pena nós dissecarmos aqui para você pensar. Então vejamos aqui, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em forma padrão da língua portuguesa sobre o tema. E é uma pergunta, professora Cleusa, algumas vezes o Enem trabalha com perguntas, né? O grupo fortalece o indivíduo? Sim ou não? Estabeleça uma tese. O grupo fortalece o indivíduo? Essa vale uma reflexão bem forte, né, gente? Pensa bem, olha só. Quando nós estamos em grupo, nós nos sentimos mais poderosos? Sim ou não? Quando nós estamos em grupo e nos sentimos com mais poder, é sempre para o benefício coletivo? Boa resposta. Boas reflexões. Apesar dessa proposta ter sido solicitada nessa reaplicação de exame há 2 anos, pessoal, ela é muito evidente quando nós pensamos em 2 casos emblemáticos neste ano. Na verdade, em 2 temas emblemáticos para os quais houve vários casos. O primeiro deles, os linchamentos e os justiçamentos coletivos. Este é um tema em comum. O indivíduo tem direito de fazer justiça com as próprias mãos? Quando está no coletivo? Será? Sim ou não? Desculpe, você que disse sim, sinto muito. Pare e mude seu posicionamento com mais leituras e reflexões. Não, o indivíduo não tem. Se ele se dá esse direito, ele simplesmente se coloca acima da lei. Mas a lei não presta. Então há outros mecanismos para você trabalhar com a mudança da lei. Agora, jamais você fazer justiça com as próprias mãos. Então todo justiçamento é, à luz da lei, um erro. À luz da lei, um delito. E o outro propósito, ou outro exemplo de tema relacionado ao grupo e às repercussões possíveis, os rolezinhos, que assolaram os noticiários no começo deste ano, gente. Rolezinhos, pense nos rolezinhos, senhorias. Justamente as pessoas invadiam shoppings, determinados lugares, não porque assim quisessem, individualmente não fariam, mas no sentido coletivo da brincadeira, da transgressão, de você fazer um vandalismo, vandalizar alguma coisa, ou trabalhar no intuito de movimentar as coisas, você faz por quê? Porque você está munido da coletividade. É exatamente o que nós, infelizmente, estamos vendo agora no processo eleitoral, inclusive. O indivíduo solitário, ele pode fazer a sua propaganda, mas se ele está com mais 10 ou 15, ele se coloca no direito, inclusive, de provocar os outros, que não pertencem ao seu segmento, que não aceitam o seu segmento. Então mais pense ainda, na coletividade. Outro exemplo mais perene, né, professor? Pensando na ideia das torcidas organizadas. Sim. Que não estão nem aí para o jogo de futebol, que está ocorrendo do seu time, qual é a posição na tabela, qual é qualquer coisa, mas usam as redes sociais para marcar briga. E a cada final de semana que tem os ditos clássicos regionais, invariavelmente tem o quê? Briga, gente ferida, quando não gente morta, né? Então, quando se trata do confronto de grupos, tem que pensar, pessoal, nem sempre o grupo fortalece o indivíduo para benefício coletivo, às vezes é para malefício. Agora, no sentido de quando há um grupo, como havia um texto de apoio nessa proposta. Vamos dar uma olhadinha no texto de apoio. Então você tem... Quando há um grupo... Nasce um grande movimento, está ali. Isso. Associação de... Opa, deixa eu voltar lá. Associação dos bancários. É uma historinha aí que conta o nascimento, o surgimento das associações de trabalhadores no Brasil, dando como exemplo aí o surgimento da Associação dos Bancários. Isso. Nasce um grande movimento, está ali, Cleusinha, exatamente. Isso aí. Ou
volta para nós lá, por favor. Aí, isso. Esse então, aqui, isso. Ela Nasce vai um dar grande conta movimento. aí, ó. Associação dos Funcionários de Bancos de São Paulo. E depois, 1930, lá nos anos 30, Isso. né? Bem antiga. Quantas datas comemorativas, pensando em argumentos, e você sabe que numa redação isso é útil. Por favor, você ouviu agora, nós estamos 100 anos da Primeira Guerra. Quantos eventos nesse centenário da Primeira Guerra Mundial? Infelizmente, essa guerra de proporções devastadoras para o século passado, mal se sabia que haveria uma guerra ainda pior, que seria a Segunda Guerra, mas então você está com esse horizonte do centenário, você tem os 60 anos do suicídio de Getúlio, o governo de Getúlio, você tem os 50 anos da ditadura, da imposição da ditadura civil-militar, você tem 30 anos do processo de início da redemocratização brasileira, por intermédio da eleição indireta de Tancredo de Almeida Neves em 1984, você tem 30 anos do MST, quantas datas comemorativas e datas as quais você deve pensar e poderia utilizar num texto semelhante a esse. E os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Também, Sim, em essencial. 1989. Né? O que mudou nisso. de lá para cá? Então você tem uma situação e aqui, observe, Opa, voltando, isso. Aí, olha só. A foto do primeiro... Estamos em greve, por isso a coletividade, Corinthians campeão da Libertadores, então o grupo é maravilhoso, esse Jorge Henrique nem está mais no Corinthians, é claro, e tudo mais, mas naquele momento era. E alguém vai dizer assim, mas agora acabou o Corinthians, mas naquele momento era, por isso foi campeão mundial. Então o grupo fortalece o indivíduo? Claro que é propositivo escrever isso, sim, desde que esse grupo e esse indivíduo também queiram algo que seja producente. Seja benéfico. Né? Então essa discussão vale a pena, gente, pensar em como o grupo fortalece o indivíduo, quais são as consequências e de que maneira isso pode ser usado para benefício da coletividade. Uma sugestão nossa, se o tema da redação no dia 9 de novembro aparecer a você enxergar assim, puxa, é uma frase, é uma expressão, não é uma pergunta. Transforme esse tema em pergunta. Sim, imediatamente. Porque a partir disso você tem uma problematização, você consegue saber o que desenvolver seu texto nesse sentido. Tá? Veja uma outra situação aqui possível também. Então, seguindo, aí você tem o desfecho da proposta, né? Marcha das Vadias. Então, sim, a coletividade, Marcha das Vadias, tudo isso nessa proposta. E depois, na sequência, a proposta do ano passado. Isso aí. Que surpreendeu tanta gente, por quê? Porque muitos que fizeram essa redação disseram assim, mas o tema parecia tão tranquilo, eu acabei não me dedicando ao tema e a nota foi mais baixa exatamente por isso. Não desmereça, observe ali quando nós temos. Qual o objetivo? Então você tem ali efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Não é? Mais uma vez, não souberam ler o tema, porque queriam uma nova lei, ou queriam implementar a lei que já existe, que é a lei seca. Não, quais os efeitos da implantação da lei seca? Mais uma vez, não soubemos ler em 2012 e não soubemos ler em 2013 a proposta. Consequentemente, a nossa nota tende a ser menor. Então transforma em pergunta. Vai ali, diz assim, efeitos da implantação da lei seca? Ora, quais os efeitos? Ou como melhorar os efeitos para benefício da coletividade? Transforma esse tema em pergunta, você vai ver que funciona melhor a problematização. As coisas vão dar certo. A outra proposta, essas você conhece, já fez e muitos fizeram, você vai dizer assim, não, então essa eu não quero fazer, Marlos, eu vou ficar aqui com essa proposta também da chamada segunda aplicação, a proposta aplicada aos que estão privados de liberdade, as pessoas do sistema prisional. E o que é que você tem aqui? Então, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o corporativismo como alternativa social. Olha só. Opa, agora sentiu o drama. Corporativismo como alternativa social. Por quê? Aí tem que transformar como pergunta. Aí tem que transformar em pergunta e mais ainda, tem que perguntar se a gente sabe o que é ser corporativo. Ser corporativo. O que será que é ser corporativo? Quem é que ajuda? Resposta, corporativo. É também uma maneira de um indivíduo trabalhar pelo grupo e vice-versa? Perfeito, também, né? Ou de o grupo defender os interesses de indivíduos que fazem parte desse grupo? Também. Então, por favor, né? Sabendo disso, a coisa fica mais fácil. Fica mais fácil, melhor. Você começa a desenvolver bem seu texto.
partindo desse princípio, do sentido de corpo, de parte desse corpo que só cresce se as partes se ajudarem. Perfeito? 2 propostas dessas 4 que nós elencamos ali. Faça Escolha. essas 2. Isso Faça aí. na próxima semana uma delas. Faça assim. Esfrie a cabeça. A partir de agora você foi submetido a uma revisão completa desde as 9 da manhã. Esfrie a cabeça um pouquinho, mas depois semana que vem faça. E faça a segunda também. E seja você o seu crítico, corrigindo com essas competências que a professora Cleusa passou. Competência 1 vale 200. Competência 2 vale 200, 3, 4 e 5. Cada fatia que você se dá nessas competências são 40 pontos. Então você começa com 0, 0,40, 0,80, 1,20, 1,60 e 200. Seja você o seu corretor. E se você tiver uma nota inferior a 800, refaça o texto. Refaça o texto. Vale a pena, não é? Cleusinha, vamos para nós fecharmos, perguntas. Alguma pergunta sobre redação que você queira fazer? Pergunta, tem lá. Perguntas. Rapidamente, nós temos alguns minutos, mas dá. Fale, querida. No texto pode ter perguntas seguidas logo de resposta, e se no título pode ter pontuação, digamos 2 pontos ou alguma coisa assim. Então vamos lá, boa. Título, vamos começar com o título. Geralmente o título é uma expressão. Você não põe ponto final no final dessa expressão, ok? Agora, se você quiser, por exemplo, lei seca, 2 pontos. Como resolver esse problema? Ok, pontuação tranquila. Perguntas no meio do texto. Olha, é uma boa estratégia, inclusive, quando você apresenta o tema na sua introdução, finalizar o primeiro parágrafo com uma pergunta, que seja algo como: como reverter esse problema? E aí, desenvolver a resposta ao longo do desenvolvimento, dos 2 parágrafos de desenvolvimento. Pode ser sim, tá? Pode usar a pergunta como estratégia. Sobre a nova regra de ortografia, né? A gente vem lendo muito sobre isso e está acontecendo, por exemplo, comigo. Eu estou confundindo muitas palavras, escrevendo algumas coisas de agora e depois. Eles vão descontar nota sobre isso? Não. Como é que tá? Lembrem vocês, gente, que foi postergada a vigência da nova ortografia para 2016. Portanto, não há desconto de nota por aplicação ou mesmo por coexistência das 2 normas no seu texto, tá? Sem problema algum. Manda, amigo. Eu tenho bastante costume de escrever com letra de forma, não emendado, como dizem. Manuscrito, Pode? cursivo, pode. O problema aí na letra de forma, pessoal, para quem tem esse hábito, só diferenciem, por favor, maiúsculas de minúsculas, seja pelo tamanho, seja pelo formatinho, só diferenciando já está ok. Pode usar a letra de forma sem problema algum. O importante é a legibilidade, tá? Cursiva ou forma, tudo certo. Perfeito? Mais? Racismo. Racismo, preconceito, intolerância, gente, sempre são propostas boas. Volte aos 3 eixos. Volte aos 3 eixos mesmo. É o eixo de cidadania A e comportamento. questão mulher na sociedade está inserida nos 3 Também. eixos. O aspecto da água, o contexto da água como riqueza que nós temos de sobra. Lembra que nós já demos a dica a você? Olhe o material da Folha de São Paulo, do UOL, vale a pena. Certo? São temáticas que podem povoar o texto, sem dúvida nenhuma. Os linchamentos, como mencionamos há pouco, claro que sim. O indivíduo tentando fazer justiça com as próprias mãos, sendo ele o justiceiro, não pode fazer isso. Então, observe, são temáticas relevantes. Tem mais alguém que levantou a mãozinha aí? Grita lá. Fazer uma crítica favorável ou contrária ao governo. Gente, qualquer crítica favorável ou contrária a qualquer indivíduo ou órgão ou governo pode ser bem-vinda no seu texto, desde que bem fundamentada e que você não use palavras chulas, por exemplo. Respeite os direitos humanos. Em Agora, todas não as venha medidas. com essa história de escrever para agradar o governo. Não, Os bobagem. professores que corrigem, os corretores, respeitáveis professores, minimamente respeitáveis, não são atrelados, não tem carimbo do governo na testa, nos Nada. braços, não tem tatuagem do governo na nádega esquerda ou na direita, para dizer que tem que defender o governo. Longe disso. Agora, respeite os direitos humanos.
Senão você zera o teu texto porque você desrespeitou os direitos humanos. Agora não escreva para eles, escreva para você. Respeitar direitos humanos e autoridade constituída. Quer Sim. você queira ou não, um governo é uma autoridade constituída. Então, é preciso, obviamente, tecer críticas, se você quiser, à vontade, mas com o devido respeito. Com o devido respeito. Certo? A ponderação, o equilíbrio. Mais Ok? alguém? Fala, comadre. Traço. Só o Risca e escreve em traço. cima. Vai que vai. Você que está aqui, jamais a história do sem efeito. Traço. Faz um risco e vai adiante. Põe a palavra certa. Vamos que vamos. Não precisa colocar nada, aliás, não deve. Nada do sem efeito, nada de parênteses, não. Só arrisca a palavra, o pedaço de texto que errou e vai firme. Coloca a parte certa, não é considerado, não é descontado, nada disso. Tá? Tranquilo. A professora ou o professor Mário podem fazer tópicos importantes para a gente fazer nessas 2 semanas durante a redação, para levar para a professora assistente, esse tipo de coisa, fazer tópicos importantes? Tópicos sobre de temas? É. Podemos. Olha Podemos só, sim. então vamos lá. Nos 3 eixos aí, cidadania, comportamento e meio ambiente, o Marlos já citava, vou só relembrar. Lembre, água e sustentabilidade, as grandes reuniões, gente, sobre o clima que tem acontecido nos últimos anos, né? Lembrar que começou toda essa movimentação. Sou eu. Falou em clima, o Falou. negócio ferveu. Lá atrás, em 97, É pra com acordar, o protocolo de Kyoto. Agora nós temos reunião na ONU sobre o clima, temos uma reunião no Peru ainda este ano e uma reunião na França no ano que vem. Então, essas reuniões e essas congregações, esses eventos Perfeito. sobre clima são importantes também. O Marlos citava a mulher na sociedade, ou essa ideia de o que cabe à mulher e o que cabe ao homem. O conflito ou a congregação de gêneros, né, na sociedade atual também é importante. Mais ainda, essas ideias relacionadas ao jovem, a força que o jovem tem ou que pode não ter, dependendo de como ele se posiciona. E aí não é só como ele se posiciona como cidadão, mas como estudante, como qualquer outra tomada de atitude. Mais ainda, o pessoal da História e da Geografia tratou com vocês aí de situações relacionadas à revisão da anistia, questões políticas e etc. Nesse sentido... Cabe. Isso, muito cabe bem. sim. Cabe Comissão da Verdade, trabalhando há 2 anos aí para passar limpo um pedaço da história do Brasil, temas importantes. Mais ainda, gente, em relação a comportamento, o indivíduo também, o respeito pela nossa contingência demográfica ao idoso, que era da prova que 2009. foi embora, não foi feita lá em 2009, de repente, né? Criança, idoso e grupos vulneráveis são sempre temas bem-vindos para se discutir, puxa vida, como é que você vê uma sociedade que quer e que deve agregar esses grupos vulneráveis? Isso sempre é importante. Então você pensou em tópicos, isso mesmo. Os vulneráveis são, por exemplo, as pessoas com necessidades diversas, com necessidades especiais. Esse grupo não foi contemplado com nenhuma proposta do Exame Nacional ainda. Então não surpreenderá em nada se aparecer justamente a problematização, como é o convívio de uma sociedade com essas pessoas que necessitam de uma atenção maior. Pessoas que precisam de um banco maior, pessoas que precisam de um local específico no ônibus, num cinema, por exemplo, ou que precisam da preferência em um estacionamento, ou da preferência em vagas preferenciais, ou precisam da preferência para uma fila. Como tratar esses diferentes numa sociedade que também reclama disso, porque todo mundo quer ser o primeiro ou levar vantagem. A lei de Gerson é um tópico, a horrorosa lei de Gerson. Lei que nunca foi criada, mas que traz a ideia do levar vantagem em todas as coisas, sobrepujar o semelhante. Então Gerson se envergonha com essa ideia de que ele foi apelidado desse sujeito que leva vantagem, mas infelizmente o outro lado da moeda são essas pessoas que não respeitam os diferentes, que não cedem a vez, porque acreditam que se fizerem isso serão menores do que os outros. Não há menor. Menor é aquele que não reconhece uma sociedade que precisa ser cada vez mais humana. Humanidade falta à sociedade brasileira, claro que falta. E também obesidade, sobrepeso,
essa qualidade contingência, alimentar. qualidade Tópico alimentar sobre do a Brasil. qualidade alimentar, anorexia, bulimia, que você precisa dominar as mias e as anas. Anas, as anoréxicas, mias, as miadoras, as bulímicas. Lembrar também esses sujeitos que hoje são comuns, moças e moços, que vivem o vigor físico, que tomam as bombas enlouquecidamente para ficar com os brações, os corpões, parecem rãs, aquelas garotas que você olha, oi rã, viva, dá um pulo. Essas pessoas vivem a vigorexia. Também pensar nisso necessariamente, a vigorexia. Isso aí. Há vários tópicos mesmo. São temáticas e mais ainda, pessoal, não se preocupem em adivinhar temas, tá? No dia do exame nacional, se você não tiver escrito exatamente sobre aquele tema, certamente você terá discutido, ouvido, sabido de alguma maneira, de alguma abordagem tangencial que você possa empregar para discutir, para começar, para dar o vai na sua cabeça e discutir o tema, tá? Perfeito.